Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós encontramos o cuidado de São Paulo em prevenir a igreja para que ela não se tornasse presa daqueles que, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, procurariam fazer da igreja sua presa. Devemos ser presos, sim, mas presos de Cristo. Ouvintes, os demônios procuram sempre enganar as pessoas, pois eles sabem que nos homens existe aquela ansiedade, existe o desejo de cultuar a Deus, de satisfazer esta parte. Mas é como se aquilo fosse apenas uma parte de sua vida, e com aquilo como uma obrigação. Caim manifestou o desejo de adorar a Deus. Talvez ele teria sido mais feliz se não tivesse prestado nenhuma adoração a Deus, do que prestar uma adoração que não combinava com a revelação, com o plano de Deus, com o culto de Deus. Melhor fora que ele não prestasse nenhuma adoração, do que prestar uma adoração errada, sem revelação. Mas ali estava, ele era preso de um espírito religioso. Ele era preso de um espírito religioso, entendam isto. O que acontece com muitas pessoas nesses dias, que são presas de um espírito religioso, o que não combina definitivamente com o Espírito Santo. Devemos ser presos de Deus. Quando Paulo saiu para o deserto da Arábia, ele não tinha nada, absolutamente nada, do que ele entregaria para a igreja. Isto mostra que Gamaliel não pôde lhe oferecer coisa alguma que alimentasse a igreja de Jesus Cristo. Ele não aprendeu coisa alguma, porque caso contrário, ele não teria que ir para o deserto, ouvir de Deus, diretamente de Deus, aquilo que ele deveria entregar para a igreja. Ele voltou de lá totalmente livre de todo arrazoamento eclesiástico, e voltou de lá sabendo unicamente a palavra de Deus. E teve a palavra escondida até que se converteu num prisioneiro. Então ele regressou de lá atado com as cadeias do amor. A sua atitude diz, o seu ministério diz: tenho perdido toda a minha experiência do instituto e agora sou prisioneiro de Jesus. Amém. Filemão, meu irmão, agora sou prisioneiro de Jesus Cristo.
e só posso falar o que ele me mostra. Eu não posso falar outra coisa a não ser aquilo que ele me mostra. Nos faz lembrar nesse instante daquela mãe que mandou seu filho para um seminário lá na América do Norte. E ele ficou por lá mais ou menos uns 4 anos sem ver a sua mãe. Nesse ínterim, ela adoeceu e já estava desenganada dos médicos. E os seus vizinhos, que tinham uma fé pentecostal, os nazarenos, chegaram ali e disseram: olha, o nosso pastor é um moço muito abençoado e Deus tem respondido às suas orações. A senhora quer que nós o tragamos aqui para orar para a senhora? Ela aceitou. E ele chegou ali e leu Marcos 16, a partir do versículo 15 em diante. E ela foi curada. Ele impôs as mãos, porque ali está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando ele orou, ele impôs as mãos sobre aquela senhora e ela foi curada. Passado o tempo, seu filho chegou, muito alegre. Agora era doutor em Deus, podia pregar Deus agora, porque havia aprendido muito. E ela foi dar o testemunho para ele: meu filho, durante este tempo, eu quase morri. Os médicos já não podiam fazer mais nada por mim. E estes irmãos aqui, das montanhas aí, vieram aqui e me trouxeram o seu pastor, e ele leu Marcos 16, onde Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele impôs as mãos sobre mim, meu filho, e eu fui curada. Por isso você encontrou a sua mãe ainda. Ele disse: ó, mamãe, eu aprendi no seminário que essas escrituras são apócrifas. Isso foi incluído na Bíblia, foi lá no Vaticano. Isso não é inspirado. Ela disse: meu filho, se isto não é inspirado, me curou, e se fosse inspirado, hein? Mas nós queremos ilustrar aqui, ouvintes, é o seguinte, que quando Paulo voltou da sua preparação, foi totalmente diferente daquele moço que voltou para sua mãe. Ele voltou dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele voltou dizendo que não havia recebido de homem algum, mas sim de Deus. Ele voltou dizendo que o seu ministério era confirmado com prodígios e maravilhas, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele voltou como um preso de Deus, não como preso de uma organização, não como preso de um ismo acerca de Deus. É o que os homens bem intencionadamente têm feito prisioneiros de seus credos, de seus dogmas, ao invés de fazerem prisioneiros de Cristo. Os homens só podem servir a Deus através de seus credos, através de seus meios. Não há um meio comum, não há um meio unânime, não há um mesmo parecer, um mesmo sentimento. Chocam-se entre si quando a Bíblia é uma só, quando a palavra de Deus é uma só. Agora, o que é que Deus está necessitando nesses dias? É de homens comprometidos com tal ala, com outra ala tal? Não. Deus está necessitando de prisioneiros seus nestes dias. Tem que nos fazer prisioneiros de sua vontade. Alguém diz: ó, esta mensagem é a Bíblia pura, mas não é da minha denominação. Eu não posso aceitar. Que coisa absurda!
Que julgamento virá sobre aquele pregador tão instruído e dizer: esta mensagem é Bíblia pura, mas eu não posso aceitar porque não é da minha denominação. Deus quer prisioneiros é de sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus está precisando de homens que possam falar somente sua palavra, sem adicionar nenhum pensamento humano. Falar simplesmente aquilo que Deus fala. Assim foi com São Paulo. Não lhe importava todo aquele conhecimento intelectual que havia adquirido, porque agora ele conhecia a Deus por revelação, não por intelecto. Sim, Senhor, alguém me diz um dia, muito amigavelmente: eu te conheci ainda menino. Eu pude pôr a minha mão na sua cabeça quando você ainda era criança. Eu conheço a Deus muito primeiro do que você. Certo? Eli também conhecia a Deus muito primeiro do que Samuel. Mas Deus não considerou Israel pelo que ele fora no passado, mas sim pelo que ele era no presente. Deus não deixava que Israel se livrasse do inimigo simplesmente porque um dia ele esteve sob a liderança de Moisés, como ele o livrou quando estava sob Josué. Se Israel saía fora da palavra, então ele se tornava prisioneiro do inimigo, prisioneiro dos filisteus. E a maneira correta de Israel se livrar dos inimigos era sempre a mesma: era voltar para a palavra de Deus. Não tinha outra maneira. Podia levantar Balaãos de todos os lados, podia levantar profetas Zedequias de todas as maneiras, Ananias de todas as maneiras, mas não adiantava. Quando Jeremias disse que seria 70 anos o cativeiro, o Ananias saiu dali dizendo que era só 2 anos de cativeiro. Agora veja, como aquela denominação de Ananias era mais favorável para o povo e era mais preferida, porque Jeremias dizia que eram 70 anos e Ananias dizia que era apenas 2 anos de cativeiro. Logicamente, Ananias caía mais na graça do povo natural, dos crentes naturais, que afrouxava o Evangelho. Que frouxo o Evangelho, que frouxa a sã doutrina. Estes pregadores, eles caem mais na graça do povo. Enquanto que Jeremias sustentava que seriam 70 anos o cativeiro, Ananias sustentava que seria apenas 2 anos. Mas os 2 anos se passaram e os 70 anos se cumpriram. Jeremias falou pela boca do Senhor. O Senhor falou pela boca de Jeremias. Ananias, com toda a sua moralidade, com todas as suas características de pregador, não passou de um falso profeta. Foi o mesmo que aconteceu com Zedequias. Agora, se nós pudéssemos analisar, nesta hora em que estamos vivendo, quem é que está apresentando a estrada mais estreita, o caminho mais espinhoso para o céu? Nós poderíamos atentar e discernirmos em tempo quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. Contudo, meus irmãos, que ensina o povo, pregar a mensagem do profeta e levar o povo à preparação para o rapto, não é simplesmente estar dizendo: mulheres, vocês não podem fazer isso. Homens, vocês não podem fazer isso. E estar vigiando as pessoas. Não. Não é isto. É uma ponte que já temos passado. A unicidade, o batismo em nome de Jesus Cristo. Já temos passado por esta ponte. E cremos perfeitamente que somos vozes do Senhor.
E que interessa para a noiva nesse instante não é a minha voz, não é a voz de um homem ali, por mais eloquente que ele pregue, ainda que ele emocione as pessoas, ainda que ele saiba citar a mensagem toda de cor, mas o que está alimentando a noiva é a voz do noivo, é o sussurrar do noivo no seu ouvido, no seu coração, porque os ouvidos da noiva estão aguçados, estão abertos, estão atentos para o que o Espírito diz nesse instante. Qual é a novidade que temos para este momento? A cada momento a ciência apresenta uma novidade. A cada instante você encontra na loja mais um objeto, um aparelho elétrico para o seu conforto. A ciência está a cada dia mais se evoluindo, a cada instante, e nós estamos vivendo numa contagem regressiva para o fim. Estamos no fim, temos chegado no tempo do fim. O homem tem subido a uma altura que ele não pode subir mais. Ele não pode ir mais além do que ele tem ido. Simplesmente agora ele tem que usufruir com certo desespero aquilo que ele tem alcançado. Por que digo desespero? Porque o que ele tem alcançado no campo da ciência não solucionou os seus problemas fatigantes, angustiantes, desesperadores. O vício aumenta a cada dia. As tragédias aumentam a cada instante. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nações contra nações. E o amor tem se esfriado, o interesse das coisas materiais, a ambição, o espírito de aquisição, o espírito de sedução, tem dominado os homens. E o que nós precisamos mais para vermos que estamos no fim? De que maneira um verdadeiro pregador poderia pregar nesses dias? Qual seria a mensagem verdadeira de um homem verdadeiro de Deus? Seria que eu orei por você e você foi curado? Seria testemunhos de cura? São falsos profetas, são falsos ensinadores, são simplesmente analgésicos. E eu não me interesso por um analgésico nesta hora. O evangelho analgésico não lhe interessa, porque logo este efeito passará e você estará sofrendo a grande dor da decepção de ter ficado neste mundo fora do arrebatamento. Há de fato um oásis de amor, há de fato uma fonte de água viva fluindo do ventre daquele que tem o Espírito Santo. Mas isto não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus fluindo do meu ventre, fluindo do seu ventre, e a vida vivida, Cristo manifestado em você, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estou preso do Senhor, você é presa do Senhor, você é preso de Deus, da sua palavra, não desses contos de carunchinha. Você não está preso simplesmente numa saúde do físico. Este sim é o verdadeiro oásis do amor. É beber da água da vida. É olhar para cima e ver que a nossa redenção está próxima. É olhar para cima e ver que Ele está se manifestando à sua noiva. E ela está com os seus olhares para Ele, fixados nele, sem desviar a sua atenção, nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele é o alvo principal daqueles que vão subir. Beber da água viva, do oásis do amor. Firme-se na confiança do Senhor, na sua palavra,
E viva o que você tem crido nesse instante, e é o suficiente. Somos vozes de Deus, vozes do Senhor nesses dias. Você tem sintonizado a voz de Deus no seu coração, e por isso seu alvo principal é o arrebatamento. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.